Programa Tribuna Livre, isso mesmo. Hoje, um pouquinho mais cedo aqui, porque temos um convidado muito especial e um evento muito importante que está sendo encabeçado pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Mas como a gente sempre começa falando sobre Guarulhos, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Olha, já está na primeira página. Quem é que está na primeira página aí? Maurício Siqueira, que deu a entrevista aqui para nós, já está na primeira página do Guarulhos Web. E hoje temos um convidado e ele amanhã já vai estar na primeira página do Guarulhos Web, o site mais visitado aqui da cidade de Guarulhos. E o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos do que o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, William Panek. Boa noite, William. Boa noite, Roberto. Boa noite, amigos do Tribuna Livre. Olha, e um evento muito importante acontece amanhã, 1º de abril. E fizemos questão de trazer o Panek aqui justamente para explicar e também mandar sua mensagem. O que acontece amanhã de mais importante, William? Não é uma mentira. Foi o dia da mentira amanhã. Não é uma mentira. Roberto, quero agradecer esse seu espaço para que a gente divulgue essa ação que vai acontecer amanhã a partir das 11 horas da manhã até meio-dia, com um chamamento aos comerciantes, aos empreendedores da cidade para que fechem a sua porta 1 hora, pelo menos, das 11 horas ao meio-dia, para que eles não fechem de vez essas portas. Nós estamos num cenário econômico totalmente ruim, com várias incertezas aí, com postos de trabalho sendo fechados aí a cidade inteira, no estado e no país, e a gente tem que começar a exteriorizar a nossa indignação, Roberto. Isso seria o quê? Uma espécie... tá aí, os empresários dizem basta. Por dia 1º/4, das 11 às 12 horas, é isso? Isso mesmo, Mantém aí mais um pouquinho aí, por favor. Nesse dia da mentira, vamos fechar as portas por 1 hora, para não fecharmos de uma vez. Dia 1º/4, das 11 ao meio-dia. Por que a ACE tomou essa iniciativa, parece? Isso está acontecendo já é uma série de fatores, é um processo, Roberto. Nós participamos, fizemos um chamamento para a classe empresarial, em sintonia com a nossa entidade-mãe, a FACESP, nas passeatas do dia 13. Posteriormente, nós nos posicionamos pela renúncia da presidente, porque não acreditávamos naquela época que tinha um ambiente jurídico que possibilitaria o impeachment, e depois, com todas essas revelações, áudios e todas essas relações que retratam um cenário total de ilegalidade, aí sim nós nos posicionamos pelo impeachment, né? E essa ação é um jeito da gente materializar nossa indignação. Nós podemos pecar por tudo, Roberto, menos pela omissão. Então, nós fizemos esse evento, como eu te falei, esse pedido de impeachment está até em consonância à OAB Nacional, que também protocolizou isso essa semana, e hoje qualquer pessoa razoável tem uma razoabilidade, está vendo todo esse cenário que está acontecendo, todos esses fatos, a gente não pode se calar, não pode se omitir, porque eles acham que nós vamos acreditar nessa mentira, né? O Raul Campos Nascimento, ele faz uma seguinte questão. A Rádio Peão disse que vai rolar um fechamento de comércio com uma espécie de fora PT, o de sempre. Não. Na verdade, isso é uma questão de sobrevivência. Isso é para preservar os postos de trabalho que ainda existem. Nós estamos fazendo um chamamento para que a gente consiga restaurar o ambiente econômico da cidade e a qualidade da nossa economia para sustentar esses postos de trabalho. Na verdade, isso é uma necessidade, é uma sobrevivência para o comércio e para todo esse contingente de pessoas que ainda estão empregados, Roberto. Hoje você pode passear na cidade, mais que números, mais que estatísticas, o número de placas de vende e aluga-se e as últimas notícias de várias empresas grandes, não é o micro, o pequeno empreendedor, são empresas grandes fechando suas portas ou diminuindo os seus turnos, retrata que nós estamos num ambiente temerário. Então nós não podemos nos calar, essa ação é uma ação
que visa também incutir isso na nossa classe empresarial. Nós vivemos numa democracia de representatividade. Quem não se une, quem não se mobiliza, às vezes ele não tem escuta. Então a associação comercial tem voz, ela é a voz do comerciante, ela tem essa vocação de protagonista na cidade em todos os momentos difíceis da nossa história. Da história da nossa cidade, e nós não vamos nos furtar nesse momento. Vamos fazer essa mobilização e tenho certeza disso, que isso também vai ecoar, que sinalize novos tempos. Então a associação comercial é uma entidade apartidária, mas política. Então nós representamos uma parcela da sociedade e a gente tem todo o direito de se mobilizar e externar nosso descontentamento com tudo isso que está acontecendo. O Alberto Argentino, ele que é um empresário aqui da cidade, agora um pequeno empresário, né? Ele dá os parabéns. Parabéns pela iniciativa, presidente. Ele diz que está junto também nessa iniciativa. Tem sentido esse apoio do empresariado, William? É essencial isso. Nós não temos essa cultura da mobilização, a nossa classe. Mas o povo, no atual estado de tensão social, o Roberto, a única coisa que não podemos ser culpados de omissão. Nós temos que ter essa inquietude no devido processo legal, na legalidade, na ordem, né? Fazendo uma mobilização correta, respeitando o outro lado, mesmo que esse outro lado não nos respeite. Bom, uma pergunta que me vem à mente é o seguinte, isso não vai piorar a situação do empresariado? Ou seja, ele vai fechar por mais uma hora e aí vai diminuir até o rendimento dele? Roberto, posso falar uma coisa para você? Por favor. Isso é uma bobeira, né? É uma bobagem. Na verdade, como eu te falei, nós estamos fazendo isso para uma ação de sobrevivência, para preservar esses empregos. Essa uma hora, tenho certeza que vai ser a mobilização feita. Isso vai sinalizar que precisa de mudança, que precisa ser feito alguma coisa. É melhor ele parar o comércio dele uma hora do que fechar de vez, como está acontecendo em diversas empresas da cidade, empresas grandes. E hoje, eu vou ser sincero para você, nós não podemos ficar passivos. Entendeu? Toda ação, ela tem só de você conseguir mobilizar uma categoria, uma parcela da população e que ela consiga chamar atenção para os poderes públicos, né, para os entes públicos, para ver a realidade da nossa cidade e tentar mudar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, eu acho que já é positivo a ação. Qual a sua expectativa para o dia de amanhã? Você acredita que esse movimento em Guarulhos terá uma repercussão interessante? Acho que já está tendo, a associação comercial estará fechada das 11 ao meio-dia, o Instituto Recicla Cidadão, qual eu dirijo, também estará fechado, a nossa diretoria em peso está fazendo essa ação e vai ser um sinalizador. Eu acho que qualquer que for o resultado, com a totalidade de adesão ou não, já foi um saldo positivo, porque a gente saiu, como eu falei para você, da inércia e nós estamos nos posicionando. Nós não estamos coniventes com essa situação. É impossível que num cenário desse que está sendo exposto para todos nós, que é impossível que o pai de família, o cidadão ou a dona de casa, que está indo já não comprando mais como comprava antes, o pai de família não tendo o emprego que ele tinha antes, ele achar que está tudo certo. E com essa avalanche de informações, Roberto, isso está sendo escancarado na nossa cara. Por mais que a gente tenha uma convicção, a gente tem que agora, não é mais direita ou esquerda, A, B, C, é o certo e o errado. Então, hoje a Associação Comercial quer dar um basta, certo? Nesse desmando, nesse desrespeito ao dinheiro público, em todas essas arbitrariedades que aconteceram. E o nosso telespectador, Décio Pompeu, ele acaba de postar uma foto aqui, que está nos acompanhando, segurando esse cartaz aqui. Né? Então o que nós estamos orientando, Roberto Samuel? Que todo o comerciante, empresário como o Décio, parabéns Décio, foi também protagonista aí na nossa campanha. Décio foi nosso presidente, né? Teve uma passagem exemplar na Associação Comercial. Então que postem uma selfie na frente do seu comércio. Se você tem um comércio de serviço, é uma coisa mais reservada, chame seus funcionários, pare por uma hora, poste esse selfie para a gente demonstrar nossa indignação. Eu vou ser bem sincero para você, o Roberto. Eu tenho certeza que isso não vai passar em branco.
Bom, quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, sim, o Edson Frank sempre nos acompanhando, ele que é um crítico ácido, mas sempre está nos acompanhando aqui. O Raul Campos Nascimento também nos acompanhando, temos aqui o Jorge Itaiar, o Wagner Borges de Oliveira, o Cláudio Palermo, o José Caetano Espósito, a Cristiane de Jesus, o Flávio Narese e o Eduardo Barbosa nos acompanhando aqui. A partir de segunda-feira, nosso programa vai para 1 hora de segunda a sexta, das 19 às 19h30. Estamos com o telefone? Não? Pode ligar também aqui, ó. Pode ligar que vai ter telefone. São várias maneiras de você participar do nosso programa. O Edson Franco disse que aqui a pessoa fala o que quer. Não, não é isso. Você também pode participar. Ele acabou criticando, mas ainda não mandou nenhuma questão certa para o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, vai estar aqui o Guti, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSB. Com tudo que está ocorrendo, o Parenque, muita gente que é ligada ao governo diz que esse tipo de ação acaba desestabilizando ainda mais a situação econômica do país. Como é que o senhor vê isso, essa crítica? Eu quero chamar o seu telespectador, Roberto, e todas essas pessoas que me assistem para fazer uma reflexão. Eu aprendi a me pôr no lugar das pessoas. E aqui eu faço uma indagação. Imaginem se o governo, se não tivesse ainda alcançado a presidência da República, ele não tivesse ainda chegado à presidência da República e tivesse acontecendo todos esses escândalos, todas essas ações temerárias, o que eles estariam fazendo com o nosso país? Vamos fazer essa reflexão. Nós vivemos numa democracia, é certo a mobilização de todos os lados, mas eu repito, agora o que é certo e o que é errado. Tenho um respeito muito grande por várias pessoas do governo, tem pessoas que fundaram um partido que era o único partido desse país, só que se perdeu o rumo. E não pode, hoje, por mais que teve algum avanço social, isso avalizar esses atos temerários com a nossa nação, certo? Então, eu acho que nós temos que ter uma sinalização. Então, eu estou muito tranquilo. Essa ação é uma ação, como eu falei para você, que não é pontual, ele vem de um processo em consonância com a nossa entidade mãe e diante de todos os fatos. Nós não vamos nos calar, não vamos nos omitir. E se você acha que está tudo bem, está tudo certo, desculpa, o reflexo disso vai acontecer pior ainda daqui a uns meses. O país está totalmente parado, tem uma letargia no país. A crise moral e ética é avassaladora. A roda da economia emperrou. E hoje não tem mais que querem jogar essa luta patrão-empregado. Nós estamos aqui preservando o seu emprego. A nossa condição de gerar renda e pagar o seu salário. De criar um ambiente econômico que possibilita a gente recolher nossos impostos. Que é difícil, Roberto. O momento está difícil. Entendeu? Então eu acho que o mais revoltante que tem é ver esse mundo de dinheiro indo embora e uma mãe de família levar o seu filho no posto de saúde e ser maltratada, não ter um remédio e ficar horas para ter uma assistência médica. Ou a senhora que vai trabalhar não ter uma creche. Então, a gente tem que fazer uma reflexão, é hora de parar. Não tem mais jeito. Então, e a associação comercial não vai se omitir. Nós vamos se posicionar e o que nos converge é o respeito ao dinheiro público, é a correção, é a meritocracia, é o não aparelhamento do Estado e criar um ambiente econômico saudável para a nossa cidade. O Edson Franco, ele passou a pergunta aqui. Ele chama isso de lockout. É a paralisação realizada pelo patrão, com o objetivo de exercer pressões sobre os trabalhadores, visando frustrar negociação coletiva ou dificultar o atendimento de reivindicações, tipo greves. Se for por motivos econômicos ou financeiros ou em protesto contra o governo, não é lockout, que é proibido conforme artigo de lei federal. Eu respeito a opinião do Edson, eu acho que o contraditório numa democracia é válida, mas eu discordo. Nós estamos tentando preservar os postos de trabalho. Queria fazer uma indagação, e essas pessoas que hoje estão desempregadas, que você vê essas filas enormes, elas preferiam ter uma ação lá atrás de indignação para corrigir o rumo da nação
hoje elas estarem aí, hoje, sem o seu posto de trabalho. E pior ainda, sem o amparo do Estado, porque até os benefícios sociais, como seguro de desemprego e outras ações para minimizar esse momento difícil da vida do trabalhador, que é o desemprego, também já quase acabaram, diminuíram. Então, só uma pessoa que não entende o que está acontecendo, está míope, ou que tem uma benesse pequena, momentânea, não está vendo o coletivo. É uma coisa muito difícil. Eu respeito a opinião, mas eu não acredito nisso. Eu não concordo com isso. Como também o cidadão, o trabalhador, quando se sentiu avultado, ele se mobiliza e pleiteia alguma coisa. Nós estamos brigando por ele. Rapidamente aqui nós temos o Eduardo Eguchi, ele é um pequeno empresário aqui em Guarulhos. Ele falou, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Panek. Qual o efeito que a ACE acredita conseguir com esse protesto previsto para amanhã? Eduardo, é como eu falei no começo da minha fala, essa é uma ação que nós estamos plantando, é uma semente que nós estamos plantando, é uma cultura. Qualquer for o resultado, é melhor do que a inércia, a omissão. Mas eu espero que a mobilização vai ser muito grande. Eu tenho certeza que o pequeno empresário, o microempreendedor, a empresa grande também, já não aguenta mais. Ela está na UTI. Ela está na UTI. Vamos andar na cidade. É impossível que nossa cidade, uma cidade pujante dessa, uma cidade grande como essa, com uma vocação de polo, é conhecida no noticiário como uma cidade falida, onde tem colapso dos serviços públicos. Isso eu não falo com alegria, eu falo isso com tristeza, mas eu tenho que refletir. Se nós não entendermos que nós estamos doentes, nós não vamos conseguir nos curar. Duas perguntas importantes aqui, ó. O Bruno Benedetti pergunta, fechado para o almoço? E na sequência ele fala o seguinte, a hora de paralisação será descontada dos salários dos trabalhadores do comércio? Não, isso eu tenho certeza que o comerciante não vai fazer isso. E eu acredito que isso foi um sinalizador, né? E você vê que a gente está tão preocupado, se fosse para parar um dia inteiro, aí sim poderia penalizar muito, né? Então eu acho que isso é um sinalizador. Nenhuma ação tem a pretensão de ser perfeita, né? De contemplar tudo. O que não podemos, eu repito, é a nossa omissão. Então, eu acho que só da classe empresarial, do comerciante, ele conseguir criar essa cultura de mobilização, entender que ele tem força, ele tem voz. Se nós temos a expertise de gerar renda, gerar recurso, por que também nós não podemos ser consultados? Como pode ser gerido esse recurso, Roberto? Sabe? Então a gente tem que começar a desmistificar, porque o bem aqui é da cidade. Não existe um interesse menor e individual, é da cidade. A Jéssica Caroline faz uma pergunta interessante. O Panek, acredita que a posição que a CE tomou a favor do impeachment pode dificultar a relação com alguns associados que são contra o ato, por exemplo? Não, porque hoje a associação comercial ela é uma associação que entrega valor ao associado. Você que é comerciante, você que é empresário, que se associa à associação comercial, ele tem dois produtos, uma representatividade, dá voz a você, como o impostômetro, onde a gente está vigilante do imposto que você paga, aonde, como ele está sendo gerido. E o segundo é as nossas soluções empresariais. Nós temos vários produtos para minimizar até a empresa, que a empresa consiga se capacitar para minimizar a potencialidade da crise. Então nós temos o certificado digital, nós temos um clube de serviço muito grande. Numa época de crise dessa, o empresário, às vezes o comerciante não consegue, às vezes, majorar o salário do funcionário ou fixar ele, mas esse colaborador às vezes tem dois, três filhos numa faculdade que tem um desconto, às vezes é 600, 700 reais, que está sendo incorporado no salário dele. Nós temos uma solução como acesso celulares, que isso diminui o custo da telefonia na empresa violentamente. Enfim, nós temos uma série de produtos para capacitar, a gente entrega valor. Estamos criando uma linha de crédito diferenciada para o empresário. Então, ele faz o custo-benefício dele. Eu fico muito à vontade disso, que a nossa entidade não é compulsória. A gente não vem com dinheiro público, como um sindicato, tudo. A pessoa vem de livre adesão. Ela entende que ela vai receber um valor, ela entende que ali ela faz parte de um processo que ela tem um diferencial. E por isso que a gente fica muito à vontade. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que a pessoa que está me ouvindo, por mais que possa divergir, sabe que as coisas não vão bem. Rapidamente aqui, que a coisa está rolando aqui, ó. O Edson ainda pergunta para você. É uma pergunta que eu acho que você não vai ter nenhuma dificuldade de responder.
Pergunte em quem ele votou em 2014. Eu vou... E se ele está afiliado a algum partido. Eu sou um homem público e eu acho que como toda pessoa pública, ela não pode estar à margem do processo político, porque quem não participa do processo político é governado por quem participa. Quem eu votei em 2014, que foi as eleições... Para prefeito? Não, presidente. Presidente. Foi Aécio Neves. Quem eu votei para prefeito na outra eleição foi Carlos Roberto. E eu estou filiado pelo PSDB. Eu sou um dos fundadores do PSDB. E é o primeiro suplente agora dele. Sou o primeiro suplente a assumir a cadeira e tenho muita tranquilidade e eu tenho serenidade para falar com vocês que isso eu consigo separar muito bem. Certo? Tenho vários amigos em outros partidos, prestigio ações de outros, da administração local. Fizemos o projeto do Instituto Recicla Cidadão, que nunca foi ajudado pela municipalidade, mas nós nos doamos para a municipalidade com dados, fazendo o processo de coleta seletiva, retirando mais de 270 toneladas por mês, mesmo sem não ter nenhuma ajuda do poder público. Então, eu acredito, como eu falei no começo, o que nos converge é o respeito do dinheiro público, é melhorar a vida das pessoas. Eu acredito que um homem ele tem que ser impulsionado por duas coisas. O homem público, gostar de gente e ter um bom propósito. Olha, quero agradecer muito a presença aqui do Panec, ele que é presidente da ACE. Agradecer o Edson Frank, o Bruno Benedetti, todo mundo que fez perguntas aqui, que participou do nosso programa. E tem uma questão aqui que infelizmente não vai dar para falar, mas é uma questão que eu gostaria muito de ser implantada no Brasil, que seria uma espécie de sonegômetro. É uma espécie de impostômetro, mas do que é sonegado no Brasil. Eu acho que é uma ideia que o Panec ele poderia até tentar ver isso aí futuramente, com uma ideia muito bacana. Só para completar, Roberto, eu tenho certeza que também essa ação a gente tem que fiscalizar. Mas quando existe um ambiente de austeridade, onde o cara entender que aquele imposto dele está sendo bem gerido, está sendo bem gasto, e ele vê o resultado, ele também começa a se vigiar. Eu acho que não é desculpa, eu acho que nós estamos pela legalidade, eu acho que como tem um impostômetro, a gente também podemos implementar o sonegômetro. Outra coisa, só ratificando, amanhã, das 11 ao meio-dia, você empresário, você empreendedor da cidade que gera emprego, e principalmente você também, que é colaborador, se engaje. Vamos dar um basta nessa situação. Não dá mais para escutar tanta mentira e ficar parados. Essa cidade é rica, nosso estado é rico, nosso país é maravilhoso. A gente tem que ter governantes que respeitem isso. Amanhã, das 11 ao meio-dia. Obrigado, Roberto, mais uma vez pelo seu espaço. Quero agradecer a todas as pessoas que me fizeram perguntas e falar que quem é o maior vencedor disso é a democracia e quem tem razão é aquela pessoa que consegue melhorar a vida das pessoas. Você está entendendo? Quando a gente vê que aquela nossa política conseguiu modificar a vida das pessoas e melhorar a sociedade, eu acho que é aí que mostra quem teve razão ou não. Vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos estar aqui com o Guti, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSB, ele que era para estar aqui no começo da semana, mas teve uns probleminha. Então, rapidinho, nós já voltamos.
Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Programa Tribuna Livre. O pessoal está dizendo que eu disse que a partir feira das 7 às 7h30. Não, é das 19 às 20 horas, tá ok? Das 19 às 20 horas, programa Tribuna Livre aqui. Bom, o nosso segundo convidado da noite, ele é vereador e também está se colocando como pré-candidato a prefeito pelo PSB. Uma cidade com tantos problemas, tem que ter pessoas que procurem soluções. O nosso convidado agora no segundo bloco, Guti. Boa noite, Guti. Boa noite, Roberto. Mais uma vez, prazer enorme estar aqui. Sabe que eu me sinto muito confortável, muito feliz de vir aqui falar um pouquinho com você e com o seu público e passar um pouco do cotidiano do Legislativo. Olha, o Guti, em 2 ocasiões, ele acabou faltando ao nosso programa. Estava marcado num dia, mas infelizmente num dia terrível, um grande amigo nosso acabou sendo assassinado, Leandro Balcone. Essa foi a primeira data que, infelizmente, ele não pôde vir. E na segunda, que foi no começo da semana, ele estava em São Paulo, houve um acidente aqui na Dutra, ficou completamente parado Dutra e Marginal, Tietê, Pinheiro, foi um negócio terrível. Por isso, não pôde vir, não é isso, Guti? Mas antes tarde do que nunca, né, Roberto? Estou aqui para conversar um pouquinho. Realmente foi muito trágico, né, toda essa última semana para a gente, amigo querido. Mas, enfim, a gente tem que superar e bola para frente, porque é o que as pessoas boas que não estão mais conosco querem que a gente faça, né? Continuar brigando. Essa semana também foi uma semana importante na Câmara Municipal. Foi protocolado um pedido de afastamento do prefeito Sebastião Almeida e depois simplesmente foi retirado,
se retrocedeu na atitude. Como é que o senhor viu a atitude do presidente da Câmara, Guti? Bom, Roberto, não só eu, mas muitos vereadores, a gente foi pego de surpresa. Na verdade, foi uma atitude unilateral do presidente. O presidente da Câmara, que é do Democratas, e ele aceitou o pedido de impeachment. Nós começamos a fazer a composição de toda a bancada que iria estar na comissão especial para analisar o pedido de impeachment. E, obviamente, que depois, se procedesse todas as alegações feitas pelo Maurício Siqueira, ia se instaurar uma comissão processante. E, curiosamente, depois da Semana Santa, o presidente da casa, unilateralmente, ele só, sem mais, sem menos, resolveu arquivar esse pedido. Então, é um tanto quanto perigoso para a Câmara esse tipo de precedente, porque é um objeto real da nossa função de vereador de fiscalizar. Então, a partir do momento que chegam elementos subjetivos ou objetivos, a gente tem o dever de ir e fiscalizar e tentar ver o que está acontecendo. Obviamente que se não houvessem elementos objetivos, aí sim seria arquivado, mas não a bel prazer do presidente. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, isso é vexaminoso para toda a Câmara Municipal de Guarulhos. Bom, o vereador Guti, todo mundo sabe, ele usa muito as redes sociais e aí teve um caso sobre o SAMU, que teve uma grande repercussão, inclusive até a prefeitura acabou respondendo via rede social, uma novidade. Que história foi essa, Guti? Bom, Roberto, eu estive no SAMU, né, na unidade onde se concentra todas as ambulâncias, né, todos os carros de remoção, e recebi uma denúncia, né, falando que o telefone do SAMU estava inoperante. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar, e realmente estava. Então fui até lá, 1h30 da manhã eu recebi a ligação, e aí me desloquei até lá, eu estava perto, fui até lá e constatei que todos os carros do SAMU estavam parados na garagem. E perguntei aos funcionários, eles me disseram, foi problema de telefonia mesmo. E aí fiz os requerimentos, né, legalizei a documentação para que a gente tenha uma resposta oficial da prefeitura. Mas mesmo assim a prefeitura foi até o meu Facebook e falou que foi um problema operacional, mas agora eu quero saber de forma legal qual foi esse problema. Porque é inadmissível, numa cidade desse tamanho, ter problema com conta de telefone ou um problema técnico com a telefonia de um serviço essencial para a manutenção da vida. Porque o SAMU é um serviço extremamente essencial, né? E eles atendem, pelo que me falaram os funcionários, 80 chamados durante uma noite e o telefone ficou inoperante durante a noite inteira. É realmente preocupante. Aliás, a prefeitura tem uma dificuldade de responder requerimento de vereador, que é algo assim absurdo. Bom, falando sobre ainda a Câmara Municipal, um projeto seu foi arquivado, que pedia o fim do recesso parlamentar de julho. Ou seja, os vereadores, eles, além do final do ano, no mês de julho, eles ficam um mês sem trabalhar, sem ter sessões. E aí o vereador Guti protocolou um projeto de lei pedindo que isso não ocorresse mais. E foi arquivado. Infelizmente, Roberto, foi arquivado mesmo, né, sem ter tido a chance do projeto ter sido votado, né, que os vereadores votassem esse projeto. Então, foi arquivado pela Comissão de Justiça e Redação, né, Constituição e Justiça, agora que mudou o nome, e é uma vergonha, porque ele teria que ser submetido à casa sim, e na justificativa do arquivamento me disseram que era inconstitucional, né, mas pelo contrário, porque como é que o Sul tem várias cidades que já funciona dessa maneira. Belo Horizonte, em 2015, aprovou também o fim do recesso do mês de julho. E todo cidadão, ele tem direito a um mês de férias. Por que o parlamentar, por que aquele que tem mandato vai ter um mês de férias? Vai ter 2 meses de férias? Não é justo. Obviamente que muitos parlamentares que eu conheço, Brasil afora, não só em Guarulhos, utilizam o seu recesso para ir até as suas bases, para conversar, para saber quais são os problemas, para tentar buscar melhorias, reuniões, mas não é assim mais que a população pensa, ela quer o político rendendo, trabalhando, e se você for pensar um mês a menos, são 8 sessões legislativas que acontecem, praticamente 10% a menos do que poderia ser trabalhado e realizado. Então, e a função básica do vereador é legislar e fiscalizar.
Então a gente não pode deixar de ter sessões. Quantos projetos ainda faltam ser votados? Esse projeto mesmo meu só foi vir ser arquivado agora, ele é de 2014. Né? Então, e ele não foi submetido, o que eu fico mais indignado é que ele não foi submetido a voto, ele foi arquivado de uma maneira brutal. Isso não pode acontecer, a gente tem que brigar pela democracia e para que as coisas sejam votadas e colocadas às claras. Bom, além do recesso de julho, tem também a Semana Santa, né, que simplesmente não tem sessão, porque a sexta-feira é o feriado, mas, no entanto, a sessão são terça e quinta, e mesmo assim não tem também sessão na Semana Santa. Como é que você vê essa questão? É o mesmo parâmetro? Da mesma maneira. Não, é inadmissível. As coisas estão avançando, a população ela não quer mais que o político ele se comporte de uma maneira destoante do que a população faz. O político não é ninguém a mais, ele é um funcionário da população, né? Ele é um funcionário da maioria. Então ele tem que se comportar como um funcionário, isso é natural. Bom, ser vereador é uma função, ser vereador é fiscalizar. Agora, ser prefeito é outra coisa completamente diferente, é ser executor. E é um outro tipo de coisa. Você está preparado para isso? Porque o pessoal fala assim, o Guti ainda é muito jovem e tal, e não sei se ele está preparado para ser um executor, para ser a pessoa que manda fazer. Bom, Roberto, eu, para quem não sabe, sou formado em Direito, né? Pós-graduado em Direito Administrativo e tenho me aperfeiçoado muito, fazendo diversos cursos de administração pública e uma das grandes riquezas hoje que eu tenho de conhecimento é também estar no meu 8º ano de vereador. E isso me propiciou a entender a máquina pública. Não é um ano, não são 2, não são 3, são 8 anos praticamente, votando orçamento, questionando a prefeitura, querendo saber o que está acontecendo, né, na nossa cidade. E isso me credencia hoje a poder postular uma candidatura de prefeito, né? Hoje sou pré-candidato postulando uma candidatura de prefeito. E jamais brincaria, jamais postularia algo que eu não tenha plena convicção e plena certeza que eu posso executar de uma maneira contundente, correta, transparente e principalmente com uma vontade de fazer a diferença. O nosso telespectador, o empresário Alberto Argentino, cabeleireiro ali da região do Bom Clima, Cocaia. Guti, se o senhor for eleito prefeito, o senhor já tem um programa de governo na área da segurança pública. Qual seria a prioridade? Bom, bem perguntado, e até peço permissão para o argentino, ao qual mando um abraço, desdobrar um pouco mais, né, a sua pergunta, que foi fantástica. Eu estou andando pela cidade, recrutando especialistas para conceber um grande plano para que consiga tirar a cidade do buraco, né? Dessa coisa horrível que nós estamos vivendo, porque a cidade está falida, essa é a verdade. Então, eu tenho recrutado ótimos especialistas, né, autoridades no assunto, para que a gente consiga não só fazer um plano de saúde, onde a gente tem grandes médicos participando com a gente, não só um plano palpável de esporte, não só um plano de segurança. Então, a gente tem abarcado todos esses especialistas para fazer algo diferente e que consiga resgatar a cidade. Mas só os especialistas, só as autoridades no assunto, isso não basta. O principal é falar com a população. Sabe por quê, Roberto? Quem melhor sabe do seu problema do que você mesmo? Então, quando a gente vai a um bairro e pergunta como é que está a saúde aqui, e a pessoa responde, falta médico, falta um cardiologista, falta um optometrista, falta um dentista, não estou conseguindo pegar remédio faz 2 meses, o remédio X, Y, Z. Aí sim, aquela pessoa sabe falar e você vai diagnosticando. Então, nada substitui o contato com as pessoas. Obviamente que você precisa ter os técnicos para formatar de uma forma eficaz e executar. Mas hoje o político, e eu também, obviamente, me pautarei não por relatório, e sim por relato. O político hoje tem que se pautar por relato e jamais por relatório. Aquela coisa fria de pegar número. Pessoas não são números. Então, e respondendo objetivamente para o argentino, nós estamos sim concebendo um plano de segurança. Até estive conversando com ele e faço questão que ele faça parte, né, nos auxilie, independente da opção
de voto dele, para quem ele irá votar, se ele pode votar, não sei nem se ele pode votar aqui no Brasil, se ele é naturalizado ou não, mas independente da opção partidária dele, eu gostaria muito que ele fizesse parte, porque ele é um especialista na área, ele preside e consegue há muito tempo, e ele sabe bastante da área de segurança. É o seguinte, você já escolheu um candidato a vice? Bom, Roberto, eu não tenho um candidato a vice ainda, um nome. Nós temos um perfil. E qual é o perfil? A pessoa tem que ser da cidade, a pessoa tem que respirar a cidade, tem que saber dos problemas da cidade. Ou seja, ela não pode chegar aqui e querer ser o prefeito, o vice-prefeito. Ela tem que entender, ela tem que viver a cidade, né? Assim como eu. Então, nós temos esse perfil, tem que ser uma pessoa totalmente transparente, com uma conduta ilibada e que não tenha passado negativo, seja na área política ou não. E tem muitas pessoas boas aqui na cidade, e não precisa ser político, né? Acho que a política está precisando muito disso, de pessoas que não estão na política, que ingressem na política, pessoas boas que ingressem na política para tentar fazer a diferença. Então, não decidimos ainda, mas o perfil é esse, tem que ser conhecedor da cidade e o principal, amar a cidade, querer ver a cidade voltar a respirar bem. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Humberto Suzarte, está dizendo que está mandando um abraço para você e pergunta que sua equipe foi vista entregando materiais, jornais, que de uma certa forma acaba prejudicando o candidato Eli Correia. Minha equipe foi... Era sobre o PT, com essa atitude, você é contra o PT, como é que é isso daqui? Mas eu não entendi qual material. Olha, a gente entregou material meu. Então, boa noite, mande um forte abraço, pergunte ao Guti por que a equipe dele foi vista entregando jornais que, de certa forma, prejudicam o candidato a prefeito de Guarulhos, Eli. Então, na verdade, nós entregamos sim a manutenção do nosso mandato, a prestação de contas, sempre fizemos isso. Eu sempre esclareço pelo Facebook também, a cada 3, 4 meses, o andamento dos trabalhos no trimestre, no quadrimestre, mas jamais entregaríamos qualquer tipo de material que ofendesse ou que, de alguma forma, não fizesse parte do nosso métier. A gente faz Agora, nós vimos sim um material do Eli Correia, numa passeata, eu peguei na mão, falando sobre... Mas aquele era apócrifo, era uma outra coisa. É apócrifo, então se não foi isso, não tem outro material ofensivo. Bom, você tem participado de muitas manifestações aí em Guarulhos, em São Paulo, e você, diferente de muitos políticos aí, você é bem aceito pela população. Qual é a sua diferença entre você e ele? Ou você simplesmente é porque você não está envolvido há muito tempo em política? Não, Roberto, eu desde a época do IPTU, né, que aumentaram absurdamente o IPTU, eu me manifestei, eu fui até o Farol, fui distribuir material falando que o IPTU ia aumentar. Então, talvez desde essa época, a população me enxergue como uma pessoa que quer ver as coisas acontecerem de uma maneira correta. Então, quando eu transito nas manifestações, tenho certeza que as pessoas não me veem como o Guti vereador, e veem como um cidadão que está indignado com o que está acontecendo e que vai continuar brigando. Mesmo porque eu sei que, mais cedo ou mais tarde, eu não serei um político eleito. Eu serei como qualquer pessoa que trabalha na cidade. Então, a gente precisa brigar. Sendo político eleito ou não, a gente precisa continuar brigando. De qualquer forma, tendo mandato ou não, você precisa defender a sua cidade, o que é seu, o que você pensa. Que bacana, ó. O programa hoje de 1 hora e já está acabando, foi muito legal. Primeiro bloco com o presidente da ACE, o William Panek, que está convocando todo o empresariado para amanhã fechar as portas durante 1 hora, das 11 horas até o meio-dia. E agora o Guti aqui passou voando aqui o nosso programa. Agradecer também ao pessoal do Facebook que está nos acompanhando ao vivo aí, uma novidade aqui. O Guti, que foi um cara que sempre mexeu com muita novidade nas redes sociais. Guti, quero te agradecer. Mas já acabou. O Panek teve mais tempo. Eu vou entrar com uma representação, isso. Você viu? Rapidamente, nós estamos com quantos minutos aí, produção? 2 minutos? 2 minutos? Pode seguir aqui, então. Eu vi uma pergunta, uma questão... Tá vendo como faz bem reclamar? Você viu como reclama? É que o presidente o nosso presidente, Fernando Mauro, está aqui, né, pelos bastidores, ele está dando um tempinho maior aqui. Vamos mandar um abraço para ele e agradecer, então, essa deferência aqui. Uma coisa interessante que acontece em Guarulhos, o Guti acabou descobrindo uma escola que estava com uma ligação irregular de energia. Que história que é essa, Guti?
É verdade, uma escola no Recreio São Jorge, Nazir Abud, ela estava funcionando com o gato, né? O famoso gato, energia elétrica puxada irregularmente. E nós fizemos um vídeo denunciando isso. Obviamente que eu fiz também, atendi todas as questões legais, fiz os ofícios para saber de forma oficial qual era a resposta da prefeitura. Mas, Roberto, tenho tido muito aproveitamento positivo na dissolução dos problemas, tentando resolver as coisas erradas na nossa cidade através da internet. Quando você vai, mobiliza e mostra o que está acontecendo para a sociedade, né, tem uma capilaridade maior. E aí sim, eu acredito que a prefeitura, sabendo do clamor público, ela se mobiliza mais rápido. Então, o tempo-resposta de um requerimento e de um vídeo não tem comparação. Então, nós estamos fazendo os dois. É um ótimo artifício do mandato, né, para que a gente consiga brigar pelas melhorias. Então, está dando muito certo. Muitas coisas que a gente reivindica via vídeo estão acontecendo. E é um absurdo. Como é que uma escola funciona com um gato? Então, a prefeitura, a partir da nossa denúncia, junto à Bandeirante, solucionaram o problema. Porque isso dava, aí os funcionários me falavam isso, picos de energia, né, que acabava prejudicando as salas de aula, a classe, era complicado. Olha, o Raul Campos Nascimento está dizendo assim, parabéns pela transmissão online. Ali, ó, online pelo Facebook. Fica massa, dá para assistir pelo celular. Então, o Guti mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo também ali pelo... Show de bola. O Luiz Carlos Risatos Estralhoto, é isso? Exato. Estralhoto, falei certo. Parabéns pelo programa, obrigado. A Sandra Aguti. Oi, Guti, o que você pretende fazer para reduzir as despesas administrativas? Pois sabemos que a nossa cidade está falida. Boa pergunta. Ótima pergunta. Isso é o que qualquer prefeito que seja eleito no ano de 2017, que tome posse no ano de 2017, tem que fazer. Enxugar a máquina pública. E existem algumas formas de enxugar a máquina pública. A primeira, existem muitos cargos comissionados. Não estou falando que a mazela são todas as pessoas que têm cargo em comissão, não. Tem muitos funcionários fantásticos que estão aí há muito tempo na prefeitura e que desempenham um trabalho maravilhoso. Mas a gente sabe também, Roberto, que tem muito cargo e a cidade não comporta isso. Tem que cortar aí bastante os cargos em comissão para que salve algum dinheiro para que seja investido de forma correta. Fazer uma auditoria, auditar todos os contratos da prefeitura. Precisam ser auditados, porque existem contratos, né, para não usar outro termo, eu vou usar contrato burro, né, que são aqueles contratos que jogam o nosso dinheiro no lixo. Por exemplo, queriam gastar quase 10 milhões de reais para espantar pombo dentro das escolas. E aí, graças à mídia, ao trabalho legislativo nosso, a gente conseguiu bloquear isso. E aí esse dinheiro não foi jogado no lixo, literalmente. Então a gente tem que rever tudo isso. Quais são os contratos que são produtivos, que ajudam a cidade, quais são aqueles que estão atrapalhando, e aí sim você começa a poupar dinheiro para investir de forma correta na nossa cidade, porque a nossa cidade tem um PIB grande, uma arrecadação muito grande, e com o dinheiro bem empregado a gente consegue fazer a cidade voltar a respirar. Olha, ele já respondeu a pergunta que era do Paulo Bianelli Moro. Paulo Bianelli Moro. Esse Moro é seu mesmo ou você colocou, ô Paulo? Bom, minuto final. Obrigado, Guti, por você ter vindo. Prazer aqui. Espero poder contá-lo outras vezes aqui no nosso programa. Roberto, eu que agradeço mais uma vez. É uma grande honra estar aqui. E sempre que chamado, pode ter certeza que eu venho. E aí, ele não foge das perguntas, não. Pode mandar aqui que ele responde todas, tá certo? Agradecer também ao Panec, o presidente da SEC esteve aqui no nosso primeiro bloco, a partir de segunda-feira, programa 1h, das 19 às 20 horas. E o Panec está mandando mais uma vez o recado. Amanhã, empresários, para fechar o comércio, das 11 ao meio-dia. Essas e outras informações, essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procure lá, Tribuna Livre Roberto Samuel, curte a nossa página do Instagram, Facebook. Estamos lá para passar nossa mensagem. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.